A união de Estado e Igreja forma a imagem da besta. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus amados amigos e amados irmãos. Hoje trago uma lição de extrema importância de atualização profética para sabermos em que fase da história da humanidade nós nos encontramos. O que é que devemos fazer para escaparmos das obras engenhosas de Satanás? Quantos de vocês já ouviram falar da formação da imagem da besta? O que é que a Bíblia diz a respeito disto? Em poucas palavras, queridos irmãos e queridas irmãs, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós vivemos num tempo solene, num momento de solenes acontecimentos. As profecias que durante séculos, na verdade, prediziam a respeito desses eventos têm estado a acontecer. As profecias que durante séculos pareciam distantes estão agora a desenrolar-se diante dos nossos próprios olhos. O livro de Apocalipse, capítulo 13, por exemplo, fala de dois poderes simbólicos. Nós encontramos, no livro de Apocalipse, capítulo 13, do verso 1 até 10, nós encontramos a descrição da primeira besta, a besta que sobe do mar. E do verso 11 até o verso 18, nós encontramos o segundo poder, que é a besta que sobe da terra, que representam sistemas religiosos e políticos que no fim dos tempos, amados irmãos, se vão unir para impor a adoração contrária à lei de Deus. Esta união é descrita como a imagem da besta. A fusão de igreja e Estado, a Bíblia e a história descreve isso como a imagem da besta. A recriação do sistema medieval em que a igreja dominava o Estado e perseguia todos os que não se submetiam à sua autoridade, isto está prestes a voltar a ter lugar, a tomar campo no mundo que nós estamos a viver. A palavra de Deus declara aqui em Apocalipse capítulo 13, verso 12, o seguinte: e exercia todo o poder da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Volto a repetir, Apocalipse capítulo 13, verso 12. Em que momento esta primeira besta teve a sua ferida mortal? De acordo com a história, nós sabemos que desde 538 até 1798 vimos aqui um período de supremacia papal, onde a igreja dominava. Todos aqueles que não seguiam o que a igreja orientava, então eram perseguidos e mortos. De acordo com a Bíblia, isto voltará a acontecer, onde todos aqueles que não se submeterem ao poder e ao sistema papal serão perseguidos e mortos. E de acordo com a Bíblia, durante esse intervalo aqui, houve esta supremacia. Em 1798, houve o que nós chamamos da prisão do Papa Pio VI, por ordem de Napoleão Bonaparte, que através do seu soldado Berthier, o Papa foi preso e todas aquelas terras da Itália foram confiscadas, não é? E de acordo com a história, nós conseguimos compreender que a ferida mortal começa a se curar quando houve aquele tratado, né, entre Benito Mussolini e a Igreja Católica Romana, e as terras da Itália foram devolvidas na posse da Igreja Católica Romana. A partir daquele momento começa a se formar ou começa o processo de cura da ferida mortal. E no decorrer do tempo e de acordo com a história, nós encontramos isso a se efetivar até os dias atuais. A união do poder religioso e o poder político consolida esta cura da chaga mortal. O papado uniu-se aos reis da Europa para impor a religião pela força. A Bíblia, a consciência e a liberdade foram pisados. Mas a profecia, amados amigos, anuncia que essa ferida seria curada e o mundo inteiro se maravilharia após a besta. Hoje, mais de 2 séculos depois, vemos essa profecia a cumprir-se diante dos nossos próprios olhos. A influência da Santa Sé, por exemplo, voltou a ser global. Papas são recebidos como chefes de Estado nos Estados Unidos da América e em muitos outros países deste planeta aqui. Eles participam em cimeiras da ONU, G7 e COPs. Ainda de falar desta questão das COPs, eles falam diante de um público enorme, na presença de reis da terra, com tanta autoridade moral sobre economia, sobre ecologia e religião. Esta é a cura da ferida que foi proferida pela palavra de Deus. Então, como filhos de Deus, nós precisamos de ser vigilantes, porque o tempo em que esta cura se vai complementar está diante dos nossos próprios olhos. O Espírito de Profecias, o livro Grande Conflito, que eu teria feito menção nas outras ocasiões, o livro Grande Conflito, ele diz o seguinte: quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular
para sustentar as instituições. Então, a América protestante formará uma imagem à besta. Grande Conflito, capítulo 35, na página 445, é onde nos encontramos esta descrição. Então, os que antes eram apenas uma advertência profética, hoje, amados amigos, é uma realidade. Nos Estados Unidos da América, amados amigos, movimentos religiosos influenciam diretamente nas decisões políticas. No mundo inteiro, há esforços para que o domingo seja reconhecido como o Dia Global de Descanso. Em 2024, por exemplo, o Vaticano e várias organizações internacionais, incluindo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, promoveram campanhas ecológicas apelando ao descanso dominical pela Terra. Parece uma causa nobre, mas por trás dessa dita causa está um reavivamento da adoração dominical, o que é contrário ao que a palavra de Deus nos ensina, que é para guardarmos o mandamento do sábado, o mandamento divino. Não é o único mandamento que a gente guarda, tem que guardar todos os mandamentos. Então a profecia cumpre-se diante dos nossos olhos. Veja que a religião e a política estão a se unir de forma paulatina novamente. E o resultado, amados irmãos, será a perseguição a todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, como filhos de Deus, nós precisamos de saber que estamos a viver na parte final da história desta terra. O Papa Francisco, antes da sua morte, em 2015, ele foi recebido como um rei na Casa Branca pelo presidente Barack Obama. E o seu discurso começou com o reconhecimento daquilo que eles teriam feito na Idade Média, ao matar cristãos por causa da palavra de Deus. Foi um homem, um grande líder carismático. E o mundo, por ouvir aquelas palavras, pareciam boas palavras. Parecia que, na verdade, estavam a reconhecer de facto os seus erros, enquanto era uma armadilha para criar condições para que homens e mulheres voltem de novo àquilo que aconteceu na Idade Medieval. E apontem isso, sublinhem o que estou a dizer, isso voltará a acontecer. O Papa atual, o Leão XIV, ele está ainda com discursos similares. Veja que o Papa Francisco, no passado, autorizava a homossexualidade. Ele autorizou o aborto. Quem quiser abortar está livre de fazê-lo. Mas o atual, ele aparece com um discurso que parece afável. Nós não somos a favor do aborto. Nós não somos a favor do homossexualismo. Nós somos contra essas coisas. E este Papa está a vir com um discurso que parece bonito. Isto chama-se carisma, que é para atrair a atenção das pessoas, para poderem seguir aquilo que eles, na verdade, pretendem, que é impor uma marca que vai contra a lei de Deus. É para granjear a atenção daquele grupo que é tido como um grupo dissidente ou um grupo que simplesmente é radical. Então eles devem usar esse discurso, essa linguagem, que é para atrair a eles, a esse grupo, para eles. E é o que nós estamos a ver atualmente. Há 2 semanas, o Papa Leão, ele apareceu em público a dizer as seguintes palavras. Queridos irmãos e irmãs, na nossa caminhada de catequese sobre Jesus, nossa esperança, hoje contemplamos o mistério do Sábado Santo. O Filho de Deus jaz no sepulcro, mas a sua ausência não é um vazio. É uma espera, uma plenitude retida, uma promessa mantida na escuridão. É o dia do grande silêncio, em que o céu parece mudo e a terra imóvel. Mas é precisamente aí que se realiza o mistério mais profundo da fé cristã. Nada é deixado ao caso. Aquele jardim evoca o Éden perdido, o lugar onde Deus e o homem se uniram. E aquele sepulcro, nunca utilizado, fala de algo que ainda está para vir. É um limiar, não um fim. No início da criação, Deus tinha plantado um jardim. Agora, a nova criação começa também no jardim, com um sepulcro fechado que será aberto em breve. O Sábado Santo é também um dia de descanso, segundo a lei judaica. Nenhum trabalho deve ser feito no 7º dia. Com efeito, passados 6 dias da criação, Deus descansou. Agora, o Filho, depois de completar a sua obra de salvação, também descansa. Não porque esteja cansado, mas porque concluiu a sua obra. Não porque tenha desistido, mas porque amou plenamente. Mas o Evangelho ensina-nos que saber parar é um gesto de confiança que devemos aprender a fazer. O Sábado Santo convida-nos a descobrir que a vida nem sempre depende do que fazemos,
mas também da forma como nos despedimos do que conseguimos fazer. Perceberam, amados irmãos? Parecem palavras doces. Ele está a dizer que temos que santificar o sábado, porque o dia santo que foi colocado por Deus parecem palavras amáveis, palavras afáveis, mas é de facto uma façanha diabólica. O sábado que ele faz referência não é o sábado do sétimo dia que a palavra de Deus nos ensina. Veja que a maior parte de presidentes das nações, a maior parte de líderes religiosos, e veja que até Trump tem ali na Casa Branca, tem um grupo de líderes religiosos que estão do seu lado, como se estivessem lá para poder apoiar a igreja. Querem obrigar as pessoas, querem obrigar as escolas, o governo a cunhar a lei de Deus nas escolas. E veja que nesta lei que eles estão a fazer referência não existe lá o sábado como dia de guarda. Estão a perceber? Não existe lá o sábado. Vejam o que está por detrás de todo esse sistema. Este Papa, ao falar estas palavras, o sábado que ele faz referência é o domingo. Porque mesmo Francisco, naquela encíclica papal que ele escreveu, a primeira encíclica intitulada Laudato Si, que significa louvado seja, ele escreveu muitos textos, muitos pontos que estão ligados à questão do panteísmo. Ele apoia a adoração no dia de domingo. O sábado, ele diz que o sábado é judaico. O sábado não é judaico. O sábado é anterior à existência dos judeus. O sábado foi colocado por Deus lá no Jardim do Éden. Ele não teve uma origem instantânea com a existência dos judeus. Não. Deus estabeleceu o sábado lá no princípio. E mesmo no céu, nós guardaremos o sábado. Então, eles querem obrigar homens e mulheres a poderem fazer aquilo que está fora do princípio divino. Então, o Papa Francisco, no passado, ele convidou muitos líderes religiosos de todas as crenças para o chamado Pacto Global pela Educação. Querem reeducar o mundo. E o Pacto pela Fraternidade Humana. Até uma encíclica que ele escreveu intitulada Fraternitude. Uma encíclica onde ele estava a enfatizar a questão da união. Nós somos irmãos, precisamos nos unir. Veja o que aconteceu com José e os seus irmãos. Os irmãos venderam a José, depois de ter vendido a José, e eles foram até no Egito, passaram por aquela situação toda, mas José não ficou com rancor dos seus irmãos, ele reconheceu que aqueles eram seus irmãos e ele acabou se reunindo com os seus irmãos. Essa é a linguagem que o Papa utiliza naquelas encíclicas, mas o objetivo não é bom. O objetivo é de devolver de novo aquilo que aconteceu na Idade Média. Estes movimentos, chamados irmãos, parecem falar de amor e paz, mas promovem um ecumenismo que apaga as diferenças doutrinárias. O pastor Michelson Borges tem falado muito dessa questão do ecumenismo. Eles querem tirar essas barreiras, querem unificar o mundo em prol de uma única crença. E que crença? Guardia do domingo. Por que eles não obrigam as pessoas a guardarem o sábado, como está escrito aí na Bíblia? E estão a obrigar as pessoas para guardarem o domingo. Não estão a ver que isto aqui é uma questão contrária. É contra aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, como filhos de Deus, precisamos de prestar atenção. Veja que governos, em nome da unidade e da estabilidade social, estão dispostos a apoiar estas iniciativas religiosas. E veja, para colocar o papado como líder global sobre a face da Terra, há necessidade que o mundo inteiro se encontre em extremos problemas. O mundo inteiro deve estar em graves problemas. E é o que nós estamos a ver. Todas essas guerras que existem são planificadas, são criadas. Todo o terrorismo que existe no mundo inteiro é planificado. Não existe nenhuma coisa que não é planificada neste mundo. Eles planificam para desestabilizar o mundo, para dizer que nós precisamos de um líder único que vai dirigir este mundo inteiro. Veja, nós temos várias notícias que andam atualmente na televisão. Uma notícia que foi avançada pela BBC 2025. Essas notícias mostram encontros entre líderes religiosos e políticos para tratar de valores morais globais. E este é um vocabulário que lembra a linguagem usada antes das perseguições na história da igreja. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, a influência cristã conservadora pressiona para legislar valores morais cristãos na política. Estão a ver? A igreja quer ter poder, quer ter influência na política, o que nós aprendemos que isso não deve acontecer. E na Europa cresce a ideia de uma identidade cristã comum. E tudo aponta para um mesmo fim, que é a restauração da união entre igreja e Estado. A imagem da besta, a formação da imagem da besta. E a imagem da besta culmina com a imposição do domingo como dia de guarda. Mas a Bíblia nos assegura, não é, que Deus não vai deixar o mundo sem luz. Deus está a advertir ao mundo inteiro a respeito disto. E Ele está a chamar o seu povo a estar alerta, a não ceder à pressão da conformidade. Por isso o livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, no verso 2, diz o seguinte:
diz, temos que entregar os nossos corpos em sacrifício vivo ao Senhor. E no verso 2, a Bíblia diz, não devemos nos conformar com as coisas deste mundo. E o livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 12, diz, tem aqui a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Precisamos de permanecer firmes naquilo que nós aprendemos. Os verdadeiros fiéis não vão se submeter a nenhuma lei humana que contradiga os mandamentos divinos. O Espírito de Profecias, o livro Grande Conflito, capítulo 36, na página 592, diz o seguinte, chegará o tempo em que, em nome da lei e da ordem, os observadores do sábado serão vistos como inimigos do Estado. Então, o que nós estamos a ver hoje, o que hoje parece distante, será em breve uma realidade. Quando a igreja começar a controlar o poder civil, haverá o quê? Haverá o que nós chamamos de coerção. Mas o remanescente fiel de Deus, sustentado pelo Espírito Santo, vai permanecer firme. Em nenhuma situação, em nenhuma ocasião, vai deixar de seguir aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, amados irmãos, estamos a viver nas últimas cenas da história da Terra. O inimigo deseja confundir, distrair e enfraquecer a fé do povo de Deus. Mas Cristo continua no trono e a sua palavra permanece imutável e intacta. A profecia não é o motivo de medo, não deve ser motivo de medo, mas de esperança. Tudo aquilo que está escrito lá em Apocalipse não deve servir para nos amedrontar, deve servir para nos dar esperança, porque cada sinal indica que o nosso Redentor está às portas. Permaneçamos fiéis, guardemos o sábado santo, estudemos a palavra diariamente e proclamemos com coragem a mensagem dos 3 anjos, que chama ao mundo a adorar o Criador e a fugir da marca da besta, que será o domingo. Esta liberdade, pequena liberdade que nós temos hoje, será saciada dentro em breve. Então precisamos de estar conectados à palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, e viu outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. É vinda a hora do seu juízo. O anjo trazia o evangelho eterno. Então precisamos de adorar aquele que fez os seus, atrair todas as fontes das águas. E este fez tudo isso em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Então o Senhor em breve virá. Preparemos-nos espiritualmente, porque o tempo da união da igreja e do Estado está a anunciar a breve vinda do Senhor Jesus Cristo. E esta união de Estado e igreja já se está a consolidar. Até existem projetos, eles já firmaram. O projeto de 2025 é um dos projetos que o grupo Heritage Foundation, a partir de Jonathan Berry, eles criaram este projeto que é para solidificar esta questão toda. De que lado você estará quando isso começar a ser mais forte? Do lado de Cristo ou de Satanás? Até a próxima.